Lição de número 5, o segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical de 2016, e o tema é a eficácia da graça de Deus. E nós temos um texto áureo que está em Romanos capítulo 6, verso 23, que está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos seguir a leitura bíblica de Romanos capítulo 6, versos 1 até o verso 23, que nós estaremos fazendo conforme nós vamos destacando aí para os irmãos os tópicos da lição. Nós temos uma introdução, e na introdução nós já temos escrito assim: no capítulo 6, do verso 1 até o verso 23, Paulo mostra que a doutrina da justificação culmina com a santificação. Pela justificação, o homem é livre da culpa do pecado, e na santificação é salvo do poder do pecado. Tanto a justificação como a santificação resulta da eficácia da morte de Cristo e da virtude da sua ressurreição. Paulo ressalta que o reinado da graça leva à morte para o pecado, não incentiva a viver nele e para ele. A graça não só livra da culpa do pecado, como também do seu poder. Agora o cristão está unido a Cristo pelo batismo, tem uma nova posição diante de Deus e passa a viver em novidade de vida. Seguindo, irmãos, os nossos tópicos, o primeiro tópico, nós temos então identificação com Cristo na morte e na vida, que vai ser o versículo de número 1 até o versículo de número 8. O segundo tópico, nós temos uma vida dirigida pelo Espírito Santo, que vai do versículo 9 até o versículo de número 16. E o terceiro tópico, um novo modelo de doutrina para servir, do versículo 17 até o versículo de número 23, e então a nossa conclusão. Vamos dar início, irmãos, à leitura do primeiro tópico da nossa lição. E o primeiro parágrafo, baseado aí nos versículos 1 até o versículo 8, como eu disse, está escrito assim: o fato de ser justificado gratuitamente não dá ao cristão o direito de abusar da graça de Cristo. Deixamos registrado aí Gálatas capítulo 5, versos 1 e verso 13, para os irmãos depois na classe estarem lendo com os alunos. Mas, pelo contrário, ser cada vez mais grato pela sua graciosidade e se espelhar no seu exemplo de vida, o exemplo de Cristo. A liberdade que o cristão agora tem não é para fazer o que quer,
mas sim para viver uma vida cristã autêntica. Vou ler também o segundo parágrafo e logo após nós fazemos a leitura do texto até o verso 8. O cristão não pode mais servir ao pecado, pois a morte do escravo, o velho homem, o liberta da escravidão pela ressurreição em Cristo. Verso 6. Ele está livre para servir a Deus em novidade de vida. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou pela glória do Pai. Agora, o cristão deve se identificar com ele na sua morte e na sua nova vida. Afinal, ser cristão é parecer-se com Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 até o verso 17. Aqui está, irmãos, a leitura do nosso primeiro tópico, e dentro das Sagradas Escrituras, eu quero fazer com os irmãos agora a leitura, e nós vamos nos deter aqui um pouquinho mais nesse primeiro tópico, porque dele depende um entendimento maior dos demais. Está escrito assim, verso 1, vamos ler até o verso 8. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Aqui está, irmãos, a nossa leitura desse texto, e os irmãos percebam que Paulo inicia os seus escritos àqueles irmãos com as perguntas e sobre as quais ele vai desenvolver todo o capítulo de número 6. E o destaque aqui para esse capítulo de número 6, desses primeiros versos, principalmente os versículos 1, 2 e 3, nós queremos dar então ênfase à situação do homem ter então, ou estar agora morto. Quando nós estudamos esse texto, e um versículo ainda um pouquinho mais perto, irmãos, do original, nós vamos notar que o versículo de número 2, ele diz o seguinte: nós que já morremos para o pecado. O que é que Paulo, ele está querendo transmitir para aqueles irmãos que estavam em Roma, a respeito de nós já estarmos mortos para o pecado? Querendo fazer uma observação aqui. O que é estar morto para o pecado? É sair de um domínio, é ter saído de um controle, de um reino onde o pecado ele estava dominando.
antes do conhecimento de Cristo, nós estávamos sob o domínio do pecado. Era o pecado que comandava, era o pecado que reinava, né? Reinava. Agora, após a justificação pela fé em Cristo Jesus, Paulo ele está dizendo que nós já morremos para o pecado. Nós não estamos morrendo para o pecado, nós já morremos. Os irmãos anotem uma passagem de Colossenses, capítulo 1, verso 13. Nós vamos fazer essa leitura para exemplificar aquilo que nós estamos falando, que antes nós estávamos no domínio do pecado, deixamos esse domínio e agora estamos no reino da luz. Agora nós estamos em Cristo Jesus, já não estamos mais no domínio do pecado. Vamos fazer essa leitura da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, irmãos, verso de número 13. Está escrito assim no versículo de número 13: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então percebam que Paulo não só na carta aos Romanos, mas em vários dos seus escritos, nas demais cartas, Paulo ele está dizendo aos irmãos que outrora nós estávamos em uma região espiritual e depois nós fomos transportados para uma outra região espiritual. Ou seja, nós estávamos no domínio das trevas e agora nós vivemos na luz. Portanto, não reina mais sobre nós o pecado. Quem reina sobre nós agora é Cristo Jesus, nosso Senhor. O homem agora em Cristo, ele não tem mais como Senhor o pecado. Já morreu, ou seja, já saiu do domínio do pecado e foi transportado agora para um novo reino, o reino da luz, o reino de Deus. Portanto, o seu Senhor agora é Cristo Jesus, não mais o pecado. Não mais o pecado. Esse é o destaque do verso 2 que nós estamos lendo. O segundo destaque está no versículo de número 3, quando Paulo, ele diz o seguinte: não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? De que batismo Paulo está falando aqui? Seria o batismo nas águas? Se os irmãos notarem bem os argumentos de Paulo, ele não toca em nenhum momento a respeito de batismo nas águas. O que ele está dizendo aqui é um batismo na morte, é uma união do crente agora em Cristo Jesus. Esse é o batismo, é o envolvimento do novo crente com a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nisto que está, irmãos, a identificação do cristão com Cristo na sua morte e também na sua vida. Nós fomos batizados na sua morte. Vamos ler um texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 13. O versículo está escrito assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo
quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Este batismo não é batismo com o Espírito Santo, é o batismo em o Espírito, é o batismo no Espírito, ou seja, através do Espírito, nós agora estamos unidos em Cristo Jesus, nosso Senhor. E isso é muito importante para nós, para o nosso entendimento daquilo que Paulo ele escreve, daquilo que Paulo fala em relação a Cristo Jesus. Nós não podemos viver uma fé superficial, uma fé elementar, um conhecimento elementar com relação a Cristo. Nós precisamos compreender a essência do que é ser batizado em Cristo Jesus na sua morte. O batismo nas águas, os irmãos bem sabem que depois vai ser uma figura do que primeiramente aconteceu aqui. O batismo nas águas, ele não vai servir para mudar a vida de ninguém. Ele simplesmente, no batismo nas águas, ele está dando testemunho público daquilo que já aconteceu na sua vida. Quem vai às águas, presume-se que ele já tenha a sua vida regenerada, ele já seja um novo cristão, um novo homem. Ele não vai ser um novo homem a partir do batismo em águas. Ali ele está declarando que ele já sofreu, ele já passou por essa transformação, ou seja, ele está ligado através do Espírito na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, fazemos parte do corpo de Cristo através de um Espírito. É isso que nos une em Cristo Jesus. De sorte, diz o verso 4 de Romanos 6, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai é uma outra forma de Paulo dizer pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, e nós com ele, conforme Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele vai dizer isso: assim como Cristo, ele ressuscitou, quando Cristo ressuscitou pelo poder de Deus, nós ressuscitamos juntamente com ele. Ora, estando agora ressuscitado com Cristo, onde nos encontramos? Nos encontramos lá no domínio do pecado? No reino das trevas? Não. Nós agora nos encontramos no lugar celestial em Cristo Jesus. E Paulo, ele vai dizer isso em várias das suas cartas, das suas epístolas, trazendo para nós essa ideia de que nós fomos tirados de um lugar e transportados para outro. Portanto, o domínio do pecado sobre o cristão já não existe mais. Por quê? Porque ele foi tirado de onde o pecado domina, de onde o pecado impera. Já não habitamos mais lá, habitamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós fomos batizados nele, e assim, o que lhe aconteceu, também aconteceu a nós. Olha só, irmãos, essa deve ser a identificação com Cristo, na morte e na vida. O que aconteceu com Cristo, aconteceu também a nós. E o que aconteceu com Cristo? Cristo foi crucificado, morreu, foi sepultado e também ressuscitou. Uma nova vida. O cristão agora, na sua união com Cristo, através desse batismo, unido com o Senhor Jesus Cristo, ele
deve passar também por essas etapas, ou seja, ser crucificado com Cristo, conforme Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20. Podemos até ler essa passagem que Paulo registra nesse versículo. Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20, Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Cristo foi crucificado, e com ele também nós. Cristo morreu, nós também morremos. E Cristo morreu para quê? Cristo morreu para o pecado. Cristo, Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo sofrer tentações, padecer necessidades, no ambiente em que nós estávamos. E ele, por causa dos nossos pecados, foi crucificado, morreu, foi sepultado, porém, a morte não pôde segurar o nosso mestre. Ele ao terceiro dia ressuscitou. E assim também, irmãos, nós ressuscitamos com Cristo. Vamos ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Versículo 14, a partir do versículo 14, irmãos, já é uma passagem conhecida dos irmãos. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 14. Está escrito: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, diz Paulo, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa é a ideia do novo nascimento, da pessoa que agora está buscando a identificação sua com Cristo, na morte e também na vida. Estamos então mortos para o pecado, ou seja, fomos transportados do lugar onde o pecado dominava, e agora estamos na luz, no reino de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Desse modo, então, quem domina sobre nós agora não é mais o pecado. Quem domina agora sobre nós é Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, aquele que nós tínhamos no passado como Senhor, já não devemos mais nada para Ele. Agora nós estamos em Cristo Jesus e o nosso compromisso é com Ele a partir de agora. É um texto também em Lucas, capítulo 11, verso 21. Esse eu só vou recitar para os irmãos,
Os irmãos podem anotar para depois, se for necessário, fazer uso dele. Mas esse texto nos fala a respeito de um senhor, né, de um valente, que está numa casa e de repente chega um mais valente do que ele e o faz ir embora. E a partir desse momento, aquele que é mais valente passa a habitar nesta casa a partir desse momento. Assim aconteceu conosco. Antes nós tínhamos um valente que dominava sobre a nossa vida, ou seja, o pecado. Mas quando Cristo Jesus chegou até nós, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, quando Cristo fez brilhar para nós a sua luz, nós saímos das trevas e agora está sobre esta casa, habita nesta casa o mais valente do que aquele. Quando nós estudamos esse assunto, nós lemos várias vezes, e os irmãos que também estudam, a respeito de uma ilustração, a respeito de um escravo. Um escravo, quando ele está servindo há muitos anos, e de repente ele é tomado por uma lei, por exemplo, como aconteceu aqui no Brasil, em séculos passados, e muitos escravos, eles foram agora livres, né? Foram libertos pelo poder dessa lei. No entanto, acontecia que, com o passar do tempo, aquele escravo recém-liberto, ele de repente, quando ele via o seu senhor se aproximar, ele já tremia, e a tendência dele era sempre se colocar numa posição de obediência e de servidão. Ele ainda não tinha na sua mente ainda a certeza, ou não tinha se apropriado daquilo que havia acontecido com ele. Ele estava liberto, ele estava livre, não era escravo mais, porém quando via o seu senhor, o que ocorria? Ele se sujeitava. E é isso que Paulo, ele está dizendo para os cristãos. Nós precisamos alcançar um conhecimento mais profundo com relação a Cristo. Por que o pecado pode ser que surja na classe uma pergunta dessa? Por que nós já estamos mortos para o pecado, não estamos mais no domínio do pecado e de repente ainda corremos o risco de pecar? Então percebam, essa é uma ideia daquele que ainda está crescendo na presença que é o seu Senhor. De repente, em um dado momento da sua caminhada, ele quer se sujeitar a outro Senhor. Não temos que nos sujeitar a outro Senhor. O único Senhor da nossa vida agora é Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos que ter ciência, certeza, convicção conosco de que nós não estamos mais sob o domínio daquele, estamos sob o domínio deste agora. Esse é o meu novo Senhor, servirei a Ele, somente a Ele. Agora, o que ocorre com a pessoa, às vezes, de errar, de falhar? Ora, nós ainda estamos nesse corpo ainda, falho, fraco, debilitado. O que o Senhor Jesus, o que Deus, através de Cristo, fez por nós, é nos tirar do domínio do pecado. Então nós lembramos daquela passagem de Paulo aos Filipenses. Vamos até abrir aqui para ter certeza do versículo, se eu não me engano, é o capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Está escrito assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra,
a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Que boa obra o Senhor começou em nós. É a obra da justificação. É o fato de nós termos sido libertados, tirados lá do domínio do pecado, da sua região onde Ele é Senhor, e ter sido transportado para o reino do Filho do seu amor. E esse aperfeiçoamento, então esta obra em que acabei de citar, que nós estamos libertos do pecado, é uma obra acabada, irmãos. Estamos mortos para aquilo, aquilo está realizado. Agora, na presença de Cristo, a obra ela está sendo aperfeiçoada, e vai ser assim até aquele grande dia. Isso é o que pode ocorrer de às vezes ainda existir alguma falha, algum erro na nossa jornada, na nossa caminhada. João chegou a dizer que não há homem que não falhe, não há homem que não peque. Aquele que disser que não tem pecado, este já cometeu pecado. Mas você não está mais sob o domínio dele, você é livre. Você não precisa se sujeitar mais a ele. Você agora está num processo de santificação. O que é santificação? É ser separado. Nós estamos separados das trevas e estamos então na luz. Andemos na luz, assim como Ele na luz está. A nossa vida agora é andar na presença de Deus, e Ele está melhorando esta obra que Ele mesmo começou em mim e começou em nós. Então não tem que ficar temeroso, apavorado com os erros, as falhas, né? É saber que nós, apesar de fracos, nós estamos debaixo da proteção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa ideia, irmãos, que eu estou falando aqui, ela vai ser desenvolvida por Paulo no capítulo 7, a partir das próximas aulas. Vamos prosseguir agora para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico está assim: a vida dirigida pelo Espírito Santo. Vamos fazer a leitura do texto de Romanos, capítulo 6, a partir do versículo de número 9. Versículo 9. Vamos até o verso 16. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós
a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Aí está a pergunta do apóstolo Paulo. O segundo tópico, a vida dirigida pelo Espírito Santo. O primeiro parágrafo está escrito assim: a partir do momento que o cristão ressuscita com Cristo, ele passa a ter uma nova mentalidade, renovação do entendimento. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Vamos já fazer essa leitura no capítulo 12, versículo de número 2. Está escrito assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta é a nova mentalidade do cristão, ou seja, ele foi transformado pela renovação do seu entendimento. Então perceba a sequência do versículo de número 2, que diz que só vai haver transformação na nossa vida quando houver essa renovação do nosso entendimento. Continua o nosso parágrafo. E o que agrada a Deus é o que deve orientar as suas vontades e atitudes. Assim como o cérebro orienta o corpo físico, a nova mentalidade levará o novo cristão a colocar seus membros à disposição de Deus como instrumentos de justiça. Fica aí registrado para os irmãos, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, até o versículo de número 15. Vamos até fazer essa leitura, irmãos, de 2 Coríntios. Na realidade, eu quero fazer uma correção aqui. Na verdade, é 1 Coríntios, capítulo 2. Os irmãos, façam a correção, por favor, aí na folha. É capítulo 2 de 1 Coríntios, verso 14. (14, 15 e 16). Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Tá? Então essa nova mentalidade, essa nova maneira de viver, dirigido agora, não mais pelo pecado, mas dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor, vai fazer com que nós andemos cada vez mais na presença do Senhor, nosso Deus. O segundo parágrafo está assim: o velho homem tinha uma mente escravizada pelo pecado, e por isso insubmissa ao Espírito Santo. O novo homem, porém, submete sua mente ao controle do Espírito Santo, e isso o levará a uma vida separada para Deus. Com isto, o domínio do pecado já não mais existe, pois
não está mais debaixo da lei do pecado, mas debaixo da graça. Sempre quando nós falamos a respeito de velho homem, mente escravizada pelo pecado, nós gostamos de dar uma ilustração com relação ao povo de Israel, quando esse estava lá no Egito. Percebo que também é a mesma ideia de domínio, né? Estavam num ambiente onde eram dominados pelo pecado, tinham um senhor que os escravizava, e depois eles saem do Egito, passam pelo mar e estão agora no deserto, debaixo do domínio de Deus, da orientação de Deus. E sempre ocorria que esse povo estava em desobediência a Deus, estava murmurando contra Deus, ou seja, fisicamente eles estavam fora da escravidão. Todavia, a mente deles ainda estava escrava, ainda sempre se lembrando do Egito. Várias oportunidades, quando nós estudamos o livro de Êxodo, nós temos o povo se lembrando lá do Egito, ou seja, às vezes se sujeitando às situações do deserto, que eles poderiam triunfar tranquilamente, pois Deus estava no controle da situação com eles, porém a mente ainda estava escravizada. E essa é a ideia que Paulo está trazendo, que o homem em Cristo, ele tem agora a sua mente transformada. A obra que o Senhor Deus opera em nós não é mais por fora, mas é dentro. O Senhor está colocando a sua lei em nosso coração, em nosso entendimento, e esta obra de libertação do Senhor está começando dentro do nosso coração, né? Então o homem que tem a sua mente controlada agora pelo Espírito Santo do Senhor, ele já não é mais escravo, nunca mais vai se sujeitar ao pecado novamente, mas a partir desse momento sempre servirá o Senhor Jesus Cristo, sempre vai servir. Ele não vai mais aceitar o domínio das trevas sobre a sua vida. Agora ele está ciente de que ele está liberto. Lembramos uma palavra do Senhor Jesus lá em João capítulo 8, verso 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem verdadeiramente vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Então esse velho homem tinha uma mente escravizada pelo pecado e por isso insubmissa ao Espírito Santo. Agora não, o novo homem é controlado pelo Espírito Santo de Deus, e isso faz com que ele viva então uma vida separada, uma vida em santificação. Vamos ao terceiro tópico: o novo modelo de doutrina para servir. Versículo 17 até o versículo de número 23 do capítulo 6 de Romanos. Vamos fazer a leitura. Capítulo 6, versículo 17, e vamos agora até o verso 23. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia
e a maldade para a maldade. Assim, apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça, e que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse terceiro tópico, o primeiro parágrafo, está escrito assim: Paulo dá graças a Deus pelo novo entendimento que os cristãos alcançaram, que tendo sido servos do pecado, agora estão obedecendo de coração à forma de doutrina a que foram entregues. Esta forma de doutrina significa padrão ou modelo de ensino e destaca a importância do novo ensino. Vamos fazer a leitura da segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 1, versículo de número 13, está escrito: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Tito, capítulo 1, versículo de número 9. Versículo 9: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Mas o capítulo 2 e versículo 1, ainda de Tito: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Aqueles que outrora estavam debaixo do domínio do pecado, agora eles estão se entregando a uma nova doutrina, a uma nova maneira de viver. Ou seja, estão sendo agora novamente discipulados, ensinados. E Paulo, ele estava com o coração alegre de que os irmãos lá de Roma, em Roma, estavam com essa disposição de se entregar a uma nova doutrina, uma nova forma de viver, buscando um novo conhecimento, né? O segundo parágrafo está assim: a mudança de serviço do pecado à justiça se manifesta e se caracteriza pela obediência a um padrão doutrinário bem definido e estruturado, ou seja, o Evangelho, ao qual o compromisso do cristão deve ser total e não é opção, mas é aquilo ao que se haviam sujeitado. Ou seja, agora, uma vez liberto por Cristo, e eles se entregando a uma nova doutrina, e essa nova doutrina agora diz, né, o registro escrito aí, que não é opção para o novo cristão.
Não há opção, não, tem que obedecer a essa nova doutrina. E não é qualquer doutrina, ela é bem estruturada, é bem organizada, tem que ser observado, ou seja, é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se antes obedecia a um padrão do pecado, por que não agora obedecer a um novo padrão de ensino, que é para o bem, para o crescimento, para o amadurecimento? E Paulo destaca, é para conhecer, não é para ter aí algo superficial, elementar, não. É para buscar o conhecimento profundo dessa nova doutrina, a qual eles agora passariam a obedecer, a ter como um parâmetro de vida, de caminhada, a vida cristã, né? É a nova doutrina, o novo ensino das Sagradas Escrituras. E esta era uma das preocupações, irmãos, de Paulo em ir até Roma a estar com os irmãos, né? O desejo dele é de que os irmãos, eles viessem ter um conhecimento mais profundo a respeito de Cristo Jesus. Quantas vezes Paulo, escrevendo aos Efésios, aos Filipenses, Colossenses, Paulo chama a atenção da igreja para esse mistério de Deus que é Cristo Jesus. Então não é para se ter o conhecimento de Cristo, irmãos. Cristo morreu por mim na cruz, eu levantei as minhas mãos e agora sou salvo. Não, tem que ter o conhecimento de toda a obra realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Tem que buscar essa identificação, essa união com Cristo. E para tanto é necessário o conhecimento da nova doutrina que nós temos. Então, através da Sagrada Escritura, através do Evangelho, você passa a ter conhecimento desse padrão, dessa doutrina. Vamos à conclusão? Lido aí os 3 tópicos, e a nossa conclusão está assim: ao fim, então, voltará o cristão às práticas do velho homem, sendo já libertos? Afinal, o pecado, como Senhor, paga aos seus subordinados o devido salário, a morte. Porém, aqueles que são servos de Deus recebem não como pagamento, mas gratuitamente a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, cabe ao cristão buscar a cada dia a santificação. Vamos fazer a leitura última, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 13 até o 16, está escrito assim: portanto, cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está: sede santos,
porque eu sou certo. Amém, irmãos? Está encerrado aqui o nosso estudo com essa conclusão.